A leitura da epístola é extraída do livro de Judite, 13, 22, 25. O Senhor te abençoou em sua fortaleza, porque ele por ti aniquilou os nossos inimigos. Ó filha, tu és bendita do Senhor Deus Altíssimo sobre todas as mulheres que há na terra. Bendito o Senhor que criou o céu e a terra, que te dirigiu para cortares a cabeça do chefe dos nossos inimigos. Porque hoje engrandeceu o teu nome santo, o teu nome, tanto que nunca o teu louvor se apartará da boca dos que se lembrarem eternamente do poder do Senhor, por amor dos quais tu não poupaste a tua vida, ao ver as angústias e a tribulação do teu povo, mas impediste a sua ruína na presença do nosso Deus. Tu és a glória de Jerusalém, tu a alegria de Israel, tu a honra do nosso povo. O Evangelho segundo São Lucas, 1 41, 50. Naquele tempo, Isabel ficou repleta do Espírito Santo e exclamou em alta voz, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Em que mereci eu que a mãe do meu Senhor viesse ter comigo? Pois logo que a tua saudação me soou ao ouvido, o menino exultou de prazer nas minhas entranhas. E bem-aventurada és tu que acreditaste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Disse então Maria: minha alma glorifica ao Senhor, e meu espírito jubila em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade de sua serva. Eis que desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque me fez grandes coisas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Sente-se, por favor. Caríssimos irmãos, celebramos hoje com grande júbilo a festa da Assunção da Santíssima Virgem. Significa que ela foi elevada ao céu de corpo e de alma. A leitura extraída do livro de Judite é bem aplicável à Santíssima Virgem, o que é ali dito. Portanto, Judite é uma figura, uma prefigura da Santíssima Virgem, como também no ofício da Imaculada Conceição se compara a mulher tão forte, chamada da Invicta Judite, que é Nossa Senhora realmente, que vem alentar o sumo Davi, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somente rapidamente lembrando a figura dessa heroína do Antigo Testamento, Judite, estava cercada a cidade de Betúlia pelos inimigos, tendo como general Holoferne. E eles não tinham solução humana, os hebreus não tinham solução humana para se defender daquele cerco. E havia ali naquela cidade uma santa mulher viúva, casta, e que prudentemente consultou os chefes se devia fazer aquele ato ou não. E foi o que ela
recebeu a aprovação e então sim foi executar aquele ato audacioso, um ato realmente heróico. Se adornou o que pôde para comparecer diante do acampamento dos inimigos, com a estratégia de ali ela induzir o general para ela decapitá-lo. E assim sucedeu, realmente. Quando ela aparece ali, eles ficam encantados, aqueles inimigos ficam encantados e sabendo dos maus costumes de Holofernes. Então foi comunicar a Holofernes daquela figura que se apresentava ali. E Holofernes logo acolhe ela com a sua criada e ele começa então, ou continua nos festejos, na bebedeira, e aí altas noites ele a introduz no seu aposento, mas já sem condição, dominada pelo álcool, sem condição alguma de grandes coisas, e assim ela aproveita o ensejo e com a própria espada do general Holofernes ela corta a cabeça do Holofernes e sai disfarçadamente com sua serva e entra na cidade de Betúlia com o troféu. Para os inimigos foi terrível a lição, porque pensaram: se uma simples mulher tão doce no seu aspecto é capaz de fazer tal, quanto mais esses homens que estão aí. Então eles, desapontados, eles abandonam a cidade e deixam em liberdade os hebreus. Nossa Senhora é aquela que esmagou, decapitou todos os nossos inimigos. Por sua conceição imaculada, ela já esmaga a cabeça do dragão. E o Santo Evangelho fala da visita da Santíssima Virgem a Santa Isabel. E voltando um pouquinho para o começo desse Evangelho, né? O anjo, quando aparece a Nossa Senhora, se dirige com as seguintes palavras: Ave, cheia de graças. Em latim fala mais forte ainda: Ave, plena de graça, aquela que está transbordando de graça. E assim, essa que está transbordando de graça, porque traz consigo, traz no seu puríssimo, no seu virginal, a fonte da graça. E quando se aproxima de Santa Isabel, que não sabia de nada do que tinha acontecido com ela, de sua conceição milagrosa, mas o Espírito Santo inspira a sua prima Isabel, e ela então faz exclama daquela forma tão profunda, sentindo a presença realmente do Espírito Santo ali, o que a inspira, e ela faz aquele louvor à Santíssima Virgem, e dizendo que tinha estremecido de alegria no seu ventre o menino, São João Batista, e proclama que Nossa Senhora é a bendita entre todas as mulheres. Por sua vez, Nossa Senhora também é arrebatada pelo Espírito Santo e faz aquele cântico e que a igreja adotou e que se rezam diariamente os monges, os padres, os religiosos no ofício divino.
reconhecendo a grandeza, a maravilha do nosso Senhor e reconhecendo as grandes graças que Deus lhe concedeu. Nosso Senhor, quando esteve aqui neste mundo, Ele formou uma sociedade que chamamos Igreja Católica, escolhendo 12 apóstolos, deixando um como o chefe, e deu-lhe todo o poder de ensinar, de pregar o Evangelho, de perdoar, de reger essa sociedade, fazer leis. Na figura especialmente de Pedro. Então, está no Evangelho, somente ali em São Mateus, no capítulo 16, 13 a 20, onde Nosso Senhor dá a São Pedro o poder das chaves, o poder de perdoar e o poder de governar e, de modo geral, aos apóstolos o poder de ensinar ao mundo todo e pregar o que eles tinham aprendido. Sabemos também que a revelação divina se encerrou com a morte do último apóstolo. Então ele deixou a igreja como depositária desta revelação que os apóstolos receberam de Nosso Senhor. Depositária e também como revestida de uma autoridade, um magistério, nem somente um conhecimento, mas um poder de ensinar. E assim, na igreja existe a parte os que ensinam, a igreja docente, e os que são ensinados, que a igreja dissente. Os bispos, o Papa, os bispos e os padres, como auxiliar dos bispos, são essa parte da igreja que ensina. Essa revelação que Nosso Senhor fez, quando esteve aqui à Terra, se encontra em duas fontes principais: nas Sagradas Escrituras e na tradição, porque nem tudo o que Nosso Senhor ensinou foi escrito. Então, parte dessa revelação vamos encontrar na tradição, com T maiúsculo. E essa tradição, ela é transmitida através dos séculos, sem nenhuma alteração, de viva voz, chegando até aos nossos dias. É muito importante também essa fonte da tradição, porque, de certa forma, ela garante também a veracidade das Sagradas Escrituras, porque se não viesse uma outra fonte afirmando que a Sagrada Escritura foi o livro inspirado, o livro dos livros, o livro santo, não teria tanta garantia. E por isso, muitas dessas verdades que Nosso Senhor revelou, ela vai ser mais claramente explicada séculos depois. Os dogmas católicos
a maternidade divina, era uma doutrina que sempre se creu no meio dos católicos, mas há tempos que essas doutrinas muitas vezes são atacadas, e aí chega o momento da igreja, com sua autoridade, definir, ensinar solenemente essas verdades. Então, a igreja ensina de duas formas particularmente: com o seu magistério ordinário e com o seu magistério extraordinário. No seu magistério ordinário, ela ensina a doutrina, como sempre os apóstolos ensinou, na pregação, nos escritos, na doutrina aceita em geral pelos católicos. E muitas vezes é necessário que ela utilize de sua prerrogativa de ensinar solenemente, quando essas verdades muitas vezes são atacadas, como ocorreu, por exemplo, no século XIX, quando o Santo Padre Pio IX definiu solenemente o dogma da Imaculada Conceição, que era uma doutrina, um dogma bastante atacado pelos hereges. E então, quando o Papa define assim, solenemente, deixa toda dúvida e passa a ser agora um dogma realmente que nenhum católico poderá duvidar mais. Claro, o poder da infalibilidade, o poder que a igreja tem de não errar, não é em qualquer condição, mas existe as condições próprias que dá a garantia que o Papa para que o Papa não possa errar quando ele ensina solenemente. Então, e são três as condições para que o Papa possa ensinar infalivelmente. Lembrando que esse dogma também foi bastante atacado no século XIX. Também o Santo Padre Pio IX declarou solenemente a infalibilidade da Igreja do Papa. É muito prazeroso para nós lembrar as atitudes, os atos corretos de um Papa, de um bom Papa. Então são três as condições para que o Papa possa ensinar infalivelmente. Primeiro, ele tem que falar ex cátedra, isto é, da cadeira de Pedro, do lugar de Pedro, como vigário de Cristo, mestre e pastor. Segundo, ensinar uma verdade da tradição. Ele não pode inventar uma doutrina nova e definir. Não. Tem que estar baseada na Sagrada Escritura ou na tradição. Uma verdade contida na tradição ou nas Sagradas Escrituras. Terceira condição, que ele deve ensinar para toda a Igreja Universal.
Essa verdade que ele não pode, que ele ensina é referente à fé ou à moral católica. Também o Papa não age sem cuidado para que ele possa assim ensinar solenemente. E vimos então, no caso da proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora, como o Santo Padre Pio XII teve o zelo, o cuidado, o esmero de pesquisar, de consultar os documentos da Igreja, a opinião dos Santos Padres, a tradição, de forma muito profunda, para ele consultar também a opinião dos bispos da atualidade, contemporâneo a ele, os fiéis. Então, para chegar também a uma condição favorável também, sondar tudo isso aí, para que ele pudesse agora ensinar, definir solenemente. Uma prudência humana também precisa ali, claro. Na Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, se encontra ali nesse documento todos esses cuidados que o Papa Pio XII teve para que pudesse chegar o momento certo, a condição certa de ele proclamar solenemente esse dogma da Assunção de Nossa Senhora. Desde que o Santo Padre Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição, em 1850, observe como essa forma solene da Igreja ensinar, ela é bastante rara. Pio IX definiu o último dogma em 1870. Pio XII veio agora ensinar solenemente, isto é, proclamar o dogma, em 1950, quase que um século após. Então, desde que Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição, o mundo católico ficou muito entusiasmado e procurava, mandando mais petições para Roma, para que também fosse proclamado esse dogma da Assunção de Nossa Senhora. Verdade sempre crida na Igreja. E isso também já serviu de estímulo para que Pio XII realmente fizesse esse ato. Então, na sua atualidade, ele manda especialistas pesquisarem nos documentos mais seguros da tradição, dos escritos dos Santos Padres, a opinião dos Santos Padres, dos doutores, dos teólogos. E então foi prova mais prova de que era uma doutrina realmente que tinha sido revelada por Nosso Senhor os Apóstolos e que perfeitamente podia ser proclamada, ensinada solenemente. Sendo a Igreja de Nosso Senhor, nesses momentos solenes, muitas vezes, os céus também aparecem claramente com seus sinais aprovando esses atos, esses grandes atos. Assim, logo após a proclamação do dogma da Imaculada Conceição, sabemos que Nossa Senhora aparece
em Lourdes, 4 anos após, dizendo, confirmando o que o Papa tinha dito, dizendo, se revelando a Santa Bernadette que ela era a Imaculada Conceição. E na França, devastada pela Revolução Francesa, está ali esse socorro de Deus até hoje, para que as almas possam se salvarem. Daquele centro, aquele núcleo de graça, aquele centro de graças onde peregrinos do mundo todo também visitam, recebendo graças de todas as espécies. Se diz também que Pio XII, quando proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora, teve ali no Vaticano uma visão do milagre do sol ocorrido em Fátima em 1917. Nossa Senhora deu essa graça para o Papa, justamente como uma recompensa, embora infelizmente ele não consagrou a Rússia, como Nossa Senhora tinha pedido, mas foi um grande ato realmente que agradou o céu. E assim a providência socorreu a igreja nesses últimos séculos com papas fiéis, com vigários de Cristo fiéis, e que defendeu com escritos, mais escritos, com encíclica, com constituições, com moto próprio, com documentos vários papais, defendendo, condenando os erros modernos. E somos resguardados também, até hoje, por esses documentos. E para nós é um alívio a gente pegar um documento desses papas e ler. Muito aconselhável que se leiam, procurem conhecer o máximo esses documentos, esses escritos dos papas, particularmente do século XIX, até o Concílio Vaticano II. Pio XII, uma figura bastante impressionante. Lembrando que o padre Jair foi contemporâneo de Pio XII, e ele conta que havia uma rádio do Vaticano e se escutava a voz do Papa, mas era um entusiasmo imenso que os fiéis católicos iam escutar. O Papa vai falar, presta atenção, aquele cuidado todo, porque se tinha aquele amor imenso ao vigário de Cristo, porque eles faziam jus, realmente. Ele conta também de uma aluna sua, judia, que em audiência coletiva lá no Vaticano, quando ela se deu conta, ela estava ajoelhada diante do Papa. E essa aluna contou ao padre Jair pessoalmente. O que ela sentiu ali, realmente ela se sentiu arrebatada ali, sentiu induzida àquele estado de veneração, de respeito para com o vigário de Cristo que ele bem representava. Então era bem diferente a figura de um Papa antes do concílio, era bem diferente. E isso certamente marcou muito, muito, muito aos que viveram observando, depois de Pio XII, sucedendo João 23, escândalos mais escândalos, como o padre Jair conta, né? Que diariamente quem acompanhasse via as quebras dos protocolos tradicionais da igreja, os costumes, cada dia mais uma quebra, e a mídia com a propaganda falsa dizendo o bom Papa João, mas na verdade era antes de tudo um Papa revolucionário.
São Pio XII, sendo garantidamente o último vigário de Cristo fiel à sua doutrina, fez gestos, atos importantíssimos. Por exemplo, canonizando São Pio X. Canonizando São Pio X. Se diz também que ele teve uma visão de São Pio X antes dele ser Papa no Vaticano, e que São Pio X disse nessa visão que ele seria Papa. Há uma tradição não muito difundida na Bahia dos 5 rosários hoje, no dia de hoje, no dia da Assunção de Nossa Senhora. E com a promessa de que quem rezasse 5 rosários, 15 terços, no dia de Nossa Senhora da Assunção, que alcançaria a graça que pedisse. Pessoalmente, não tenho dúvida que Nossa Senhora possa atender esse pedido, conceder essa graça. Como diz São Bernardo, ela é a onipotência suplicante. Ela pode tudo diante do seu divino Filho. E agora que ela está no grau mais elevado da glorificação, tem mais poder ainda. O que vem um pouquinho a gente comparar com o que Nossa Senhora prometeu em Fátima, dando ao Santo Rosário uma nova eficácia. Nossa Senhora diz à irmã Lúcia que é a oração que Nossa Senhora prometeu quem rezasse socorrer todos os problemas pessoais, familiares, sociais, da igreja, todos os problemas que realmente viesse a se resolver com a reza do Rosário. Curiosamente, também fala em 5 rosários. Poderíamos também comparar com a devoção dos 5 sábados. Nossa Senhora nos pediu que fosse 5 os sábados, porque dizia ela, explicando a irmã Lúcia, 5 porque eram 5 os pecados que mais ofendiam o coração imaculado de Maria. Os pecados dos que atacavam a sua Imaculada Conceição, os pecados dos que atacavam a sua virgindade perpétua, os pecados dos que negavam a sua maternidade divina e maternidade dos homens e mãe dos homens, os pecados dos que colocavam nas crianças ódio a Nossa Senhora e os pecados dos que desprezavam as suas sagradas imagens. Então eu não acho fora de propósito que quem puder tente rezar esses 5 rosários. Não podendo 5, também não fica agoniado. Não fica agoniado pensando mais preocupado do que rezando. Não, vai com serenidade. Se não conseguir neste ano, tente no outro. Nossa Senhora pode ainda lhe dar ainda um ano para querendo fazer este ato. E pedir o quê? Peça a coisa mais difícil boa que você quer alcançar e não consegue. Peça, não tenha receio de pedir. Nosso Senhor promete também essa garantia de se alcançar através da oração o que se pedisse a Nosso Senhor, o que se pedir a Deus, e podemos perfeitamente pedir a Deus através dos santos, sobretudo da nossa intercessora, nossa advogada, a Santíssima Virgem.
Não tem receio de pedir as coisas mais difíceis, uma virtude, uma vitória, a conversão de um pecador. E pode ser que Nossa Senhora também quisesse falar conosco o que ela disse a Francisco, que para Francisco se salvar, irmã Lúcia pergunta: eu vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta também vai. E o Francisco vai também, mas precisa primeiro rezar muitos terços. E quem sabe esses 5 rosários não é um pouquinho também cumprir possível missão que Nossa Senhora tem para cada alma em particular. E Francisco, que não ouvia o que Nossa Senhora falava durante as aparições, Francisco não ouvia. Depois, Lúcia, como Nossa Senhora determinava, a Francisco podeis falar, mas às outras pessoas não. E Jacinta e Lúcia falando então a Francisco, que Nossa Senhora disse que precisava ele rezar muitos terços para ir para o céu. Francisco exclama, cheio de satisfação, dizendo: ó minha Santíssima Virgem, rezarei quantos terços a senhora quiser. E a partir daquele dia, Francisco ficava mais possível afastado das duas, na hora dos brinquedos, na hora dos divertimentos. E um dia elas estavam procurando Francisco. Ele tinha sumido e ele, atrás de uma pedra, levantou o bracinho mostrando o texto na mão. E lembrando também que nos mistérios do Santo Rosário, há 2 mistérios que nós meditamos sobre esse dogma. O quarto mistério glorioso e o quinto mistério glorioso. A Assunção da Santíssima Virgem, meditamos o fruto do desapego das criaturas e Nossa Senhora, a coroação de Nossa Senhora no céu, como rainha dos homens e dos anjos. Também é um dia apropriado para pensarmos também na nossa morte. Como é necessário também que aprendamos a renunciar, se desapegar das criaturas, para termos também a nossa assunção, como é necessário. É uma grande graça pedir a Nossa Senhora esse desapego das criaturas. Precisamos renunciar, precisamos deixar as coisas terrenas, e muitas delas são coisas boas, coisas normais, mas que não é o principal, ainda assim não é o principal. O principal é nosso fim, ir para o céu, realmente, com o coração puro, coração aberto, o coração purificado. Então, todo esse exercício de desapego é necessário para não ficarmos apegados às coisas terrenas, e isso em prejuízo da nossa felicidade eterna. Então, a grande graça hoje é pedir a Nossa Senhora esse desapego das coisas terrenas e amor ao seu Santo Rosário, amor ao seu Santo Rosário e confiança na Santíssima Virgem, que está ao lado da Santíssima Trindade, elevada acima de todos os anjos e dos santos, porque ela foi a privilegiada em todos os pontos aqui neste mundo, e Nosso Senhor não podia deixar que ela ficasse na mesma
condição dos outros homens, esperando o fim do mundo para receber o seu prêmio completo, isto é, subir ao céu de corpo e alma. Nosso Senhor que a privilegiou em tudo, por ela ser mãe de Deus, cheia de graça, concebida sem pecado. Então Nosso Senhor também não quis que ela ficasse com seu corpo e entrasse em corrupção, mas, como a maioria diz, ela, depois da morte, ela ressuscita de corpo e alma e de corpo e alma agora sobe para os céus. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós.